Olá, pessoal do nono ano. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. A pandemia ainda não passou. Caso saia de casa, use máscaras e álcool em gel. É um conselho nosso. E nós, professores de língua portuguesa, para esse intensivão que a gente vai estar trabalhando nesses 1 mês e 20 dias, nós selecionamos alguns conteúdos que achamos mais pertinentes para vocês que adentrarão ao ensino médio. Hoje a gente vai iniciar com figuras de linguagem, que é um assunto que é muito trabalhado lá no ensino médio, na disciplina de literatura, que é uma ramificação da língua portuguesa. Vocês do nono ano não têm essa disciplina, mas lá no ensino médio vocês, já no primeiro ano, terão literatura. E português, literatura e redação, elas são co-irmãs, certo? Então, todo o conteúdo que nós selecionamos foi o que julgamos mais pertinentes para vocês. E caso vocês tenham dúvida, mesmo assistindo ao vídeo, pergunte no grupo do WhatsApp da escola de vocês, tem um professor de língua portuguesa lá, que está disposto a ajudá-lo a sanar qualquer dificuldade. Mas antes de nós começarmos as nossas figuras de linguagem, que eu dividi em 2 blocos, aula 1, figuras de linguagem 1, aula 2, figuras de linguagem 2, eu vou dar uma dica de um livro para que vocês, nesse período, já vão lendo, porque a leitura, ela enriquece muito o aluno. O aluno que lê, escreve bem. Não há aluno que escreva bem sem uma bagagem de leitura. Então, é interessante vocês ficarem atentos às dicas de leitura que eu vou estar dando nesses vídeos, para que vocês, quando chegarem lá no ensino médio, estejam preparadíssimos. E se vocês se aplicarem, o êxito de vocês é o êxito meu, certo? A dica do livro é O Grande Desafio. E aí, no final do vídeo, eu vou deixar o meu número de telefone do WhatsApp. Quem quiser o livro em PDF, eu posso estar enviando. O livro é O Grande Desafio, do escritor brasileiro chamado Pedro Bandeira. A dica do livro de hoje é O Grande Desafio, do escritor brasileiro Pedro Bandeira. O Grande Desafio vai narrar a história de Tony. É um menino cego. Veja a primeira dificuldade, cego. Porque nós costumamos ter um preconceito com as pessoas que têm alguma deficiência. Mas Tony, no decorrer da narrativa, ele vai mostrar que essas dificuldades são meras coisas que acontecem, mas ele se supera a cada dia. E aí Tony, ele é apaixonado por uma menina chamada Carla, e eles estudam como bolsistas. São pessoas pobres, mas estudam em escolas particulares como bolsistas, não pagam mensalidade. E nessa escola começam a acontecer casos estranhos, e Tony começa a ficar intrigado com esses casos, e um dos casos é a morte da filha do diretor da escola. Ela morre num acidente e a polícia não descobre o que foi que houve, se o carro tem algum problema, nada. Um outro fato estranho acontece com o diretor da escola, que ele cai da escada da escola. Aí começam a acontecer outras coisas. O pai de Carla também ele é preso, depois dele mesmo prestar queixa que a escola estava sendo roubada, as pessoas estavam desviando dinheiro da escola. Ele denunciou e ele mesmo assumiu a culpa. Então, são coisas que Tony começou a estranhar. E aí, como o pai de Carla estava preso e ele era apaixonado por Carla, ele resolveu ajudar Carla a descobrir quem estava causando tantos danos. E a história vai se desenrolando e Tony consegue desvendar todo o crime que estava sendo tramado. E o crime seria a venda da escola, porque a filha do diretor que morreu, ela seria a próxima diretora. O diretor estava internado em coma, para morrer também, e a escola seria livre para ser vendida, para no lugar dessa escola ser construído um shopping. E aí envolve polícia, que há polícias que se deixam vender, se vendem.
a mafiosos, e ele, como cego, uma pessoa cega, se envolve nesse meio para descobrir quem estava por trás desses crimes todos e dessa venda da escola, certo? O livro é bem pequeno, são 79 páginas. Aquele ou aquela que quiser ler o livro, basta mandar uma mensagem: professor, eu sou aluno fulano de tal, da escola tal, escola Oséias, escola Jaime, escola Joaquim Silveira, mande o livro para mim em PDF. Aí eu vou mandar o livro, e esse livro, depois eu vou tentar ver com o pessoal da Secretaria de Educação, se nós conseguimos fazer uma reunião com todos os alunos que leram esse livro, para a gente fazer uma roda de conversa para a apresentação desse livro no final dessas nossas videoaulas, correto? Então, agora vamos para a nossa aula, que é o que mais interessa nesse momento. E aí, pessoal, vamos direto ao nosso conteúdo, né, o que é o mais importante. Componente curricular, língua portuguesa, professor Abraão, como já disse, e o objeto do conhecimento, figuras de linguagem 1. Está aí na tela, figuras de linguagem 1. Vocês podem estar acompanhando pelo livro didático na página 78 e 79, e aí os professores de língua portuguesa da sua escola vai indicar essas atividades aí dessas páginas para vocês fazerem. Então, é interessante prestar muita atenção nesse vídeo para poder solucionar as questões aí do livro didático, certo? As figuras de linguagem, elas são recursos linguísticos a que os autores recorrem para tornar a linguagem mais rica e expressiva. As figuras de linguagem exprimem também o pensamento de modo original e criativo, explora o sentido não literal das palavras. Não literal, o literal seria aquela linguagem de dicionário que eu chamo de sentido denotativo. Quando a gente vai trabalhar com figuras de linguagem, a gente esquece dicionário, porque a gente vai usar uma linguagem mais conotativa, mais expressiva, e a linguagem, o dicionário, ele não permite esses rodeios da língua, certo? Então, a gente vai esquecer o sentido denotativo agora e vamos debruçar um pouquinho sobre o sentido conotativo, que é o sentido figurado da palavra. As figuras que nós vamos estudar para essa primeira parte são prosopopeia, nome estranho, né? Prosopopeia, hipérbole, onomatopeia, antítese, metonímia e eufemismo. Vamos trabalhar cada uma separada, com exemplos, para que a gente possa entender. Depois, a seguir, ainda nessa aula de hoje, vamos ver exemplos também em letras de música, porque é muito comum você encontrar figuras de linguagem em poemas, letras de música, esse tipo de texto. Vocês não vão encontrar as figuras de linguagem em texto dissertativo, em artigo de opinião, embora que possa até encontrar, mas não é permitido pela língua padrão o uso de figuras de linguagem, certo? Vamos ver cada uma delas separada. A prosopopeia, também eu posso chamá-la de personificação, ocorre quando se atribui características de seres vivos àquele ou aquilo que não tem vida, como objetos ou sentimentos. Aí nós temos um exemplo aí. Eu podia ver o cansaço rastejando-se no chão e vindo em minha direção. Esse cansaço parece que é uma pessoa que vem rastejando, mas não é. Eu dei uma característica de um ser vivo a um ser que não tem vida. Hipérbole, nome estranho, mas é uma das figuras de linguagem mais usada por todos nós, que é aquela figura do exagero. E aí, você que vai para o ensino médio, vocês vão perceber em uma das escolas literárias, porque esse assunto puxa mais para o lado da literatura, e essa escola literária eu vou chamar de barroco, é a arte do exagero. Então, nessa figura, ou nessa figura de linguagem, você vai usar muito nessa escola literária, o barroco. E aí seria a arte do exagero, você exagerar as coisas. E aí vem um exemplo que diz assim:
que demora, estou esperando há séculos. E aí eu tenho já um probleminha. Século, minha gente, é um substantivo coletivo. Lá no 6º ano, vocês estudaram substantivo. Substantivo, palavra que dá nome a seres. O substantivo coletivo é uma palavra que é no singular, mas que se refere a um grupo. E século se refere a 100 anos. Agora, imagine eu estar esperando há séculos, 2 séculos, 3 séculos, 300 anos, por exemplo. Então, aí houve um exagero. Essa figura que representa esse exagero, eu vou chamar de hipérbole. Onomatopeia, também é um nome bem estranho, mas é a tentativa de reproduzir sons. Aí você, em vários lugares você encontra zum, zum, é o som de um inseto, toque, toque, alguém batendo a porta, crash, é um quebrar de louça, miau, é o som emitido por um gato. Então, esses sons, que na língua portuguesa nós representamos com palavras, eu vou chamar de onomatopeia, certo? Tem a antítese, que também é outra figura de linguagem muito comum na escola literária barroco, lá do exagero, que também, nesse barroco, a gente encontra muito termos opostos. E o antítese é isso, justamente. É você aproximar termos bem opostos. É uma figura de pensamento que acontece por meio de aproximação de palavras com sentidos opostos. Aí tem o exemplo aí, o ódio e o amor andam de mãos dadas. Ódio, bem contrário de amor, mas na frase aqui eu tentei aproximar, andam de mãos dadas. A metonímia, que eu sou bastante fã dessa figura de linguagem, é você trocar uma coisa por outra. É a figura de linguagem utilizada para substituir um termo por outro, emprestando seu sentido. E aí eu vou colocar para vocês algumas situações que nós usamos a metonímia e nem percebemos. Vamos lá? Tá aí, ó. Alguns exemplos. A metonímia ela pode ocorrer de inúmeras maneiras. A primeira, a parte pelo todo. Aí vem um exemplo, ele possuía inúmeras cabeças de gado. Quando alguém diz assim, fulano e tal tem inúmeras cabeças de gado, possui inúmeras cabeças de gado, dá a entender que é uma pessoa riquíssima. Mas se a gente for analisar o pé da letra, ele só tem a cabeça. É a cabeça que eu estou falando? Não é a cabeça. É porque eu estou trocando uma parte por o todo. O todo seria os bois. Então, fulano e tal é rico porque tem muitos bois. Mas eu uso essa troca aí, que é a parte pelo todo. Também eu posso trocar a causa pelo efeito. Consegui comprar televisão com o meu suor. A gente, eu suei para comprar. A gente trabalhou, a gente está trocando a causa, que é o trabalho, pelo efeito dele, que é o suor, o cansaço. Mas você consegue as coisas através disso. E aí, quando você faz essa troca, você está usando também a metonímia. Também você pode trocar o autor pela obra. Lembra que no início eu citei uma obra, um livro lá de Pedro Bandeira? Mas é comum na língua portuguesa nós dizemos assim. Eu li Machado de Assis e até hoje estou estarrecido, porque ele trabalha muito a questão do realismo. Tanto é que é tão atual. A escola de Machado de Assis, que é uma outra escola que vocês vão estar estudando no ensino médio, realismo, ele trabalha com a questão do bem atual, as traições, essas questões todas. Quando você faz isso, trocar o autor pela obra, você está usando a metonímia. Li Machado, li Camões. Ninguém lê o autor, lê as obras dele. A marca pelo produto, que é muito comum. As pessoas mais velhas, minha mãe, por exemplo, compra Coca-Cola não traga da falsa, não. Mas não existe Coca-Cola da falsa. Ou então, Ariapaneta, pega ali o Bombril. Não existe. Existe a marca Bombril, mas a gente areia as panelas com esponja de aço e não com o Bombril só. Tem gente que não usa o Bombril, usa o Assolan, usa outra marca, mas como o Bombril é a marca mais famosa, aí todo mundo só diz Bombril. Era para nós usarmos a esponja de aço e não o Bombril.
Mesma coisa acontece com o chocolate. As pessoas dizem assim, passe aí o Nescau, ou então me dê o Nescau, porque lembra, minha gente, lá também no 8º ano, 9º ano, a questão da variação linguística, o uso do pronome mim, a gramática, ela não permite que você comece uma frase com pronome oblíquo. Me dê, me empreste, me passe. Mas é muito do usual da língua coloquial. A gente está, olha, tá, já é coloquial. O uso desse me dê um Nescau, mas às vezes na casa da pessoa tem um Toddy, tem um Maratá. É porque a gente associa aquele chocolate em pó ao Nescau, que é a marca mais famosa. A gente também troca o singular pelo plural. O cidadão foi às ruas. Só um cidadão que foi? Não. Um monte de homens foram às ruas exigir os seus direitos. A gente usa o cidadão para trocar o singular pelo plural. Também é uma metonímia. O continente pelo contido, que é muito comum. Quero um copo de água. É complicado para uma dona de casa. Eu chego na porta, minha senhora, me dê um copo de água. Como é que ela vai fazer um copo de água e vai ainda passar para mim? Não tem condições. Ela pode trazer um copo de alumínio cheio de água, um copo de vidro. Agora, um copo de água em si não tem, certo? Então, quando eu uso copo de água, eu estou trocando o continente, que é o que está dentro, pelo contido, pelo que está fora. Certo? O gênero pela espécie, os homens cometeram barbaridades. Quando eu digo os homens, é homens, mulheres, porque é toda a humanidade que está inclusa aí nesse nome homens, que aí eu estou trocando o gênero, o homem em si, pela espécie humana. Ok? Essa aí é a metonímia, viu? Quando você troca uma coisa por outra. O eufemismo, e aí daqui a pouco a gente vai ver em letras de música, vocês vão notar está bem clara, porque essas figuras o autor usa para expressar mais o sentimento, que ele quer expressar naquela música, naquela poesia. O eufemismo é uma figura de linguagem usada para amenizar a situação, certo? E aí, o que é que a gente traz nela? Tem uma música que diz assim, estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. Imagine você, uma pessoa se jogar da janela, a não ser que seja o Homem-Aranha, ou o Homem-Batman, ou o Homem-Morcego, que pulam dos lugares e não tem nada. Tanto é que um menino assistia aos filmes de Homem-Aranha e pulou da janela e se quebrou todo. Porque a tendência é essa, você se jogar. Mas ele amenizou aí a situação, disse que se jogou, mas não disse que morreu. Porque o eufemismo é justamente para isso, para você amenizar uma situação. Tanto é, eu vou contar uma historinha aqui de um texto que eu li chamado A Difícil Arte de Redigir um Telegrama, que é de Jô Soares. Jô Soares, aquele da Globo, excelente escritor, e o texto, a Difícil Arte de Redigir um Telegrama, conta a história de duas irmãs, uma viaja para a Europa e a outra fica cá no Brasil. Só que quem fica no Brasil, ela morre. E os filhos daqui morreu, precisam avisar a tia que a irmã dela morreu, né? E aí precisa que ela volte para enterrar o corpo. E aí, como é que eles vão escrever um telegrama se naquela época não tinha o telefone, não tinha esses meios de comunicação tão modernos que temos hoje? E o mais rápido era o telegrama, só que o telegrama é um meio, era caro, o uso de poucos sinais de pontuação, então era uma mensagem bem direta. E aí eles reuniram todo mundo na sala, os familiares, para redigir. Havia professores, advogados, médicos, todo mundo era parente dessa mulher que morreu. Só que quando redigia o telegrama, eles viam que o impacto seria muito forte para a tia que estava viajando, porque a tia era uma pessoa que tinha problema no coração. E aí vamos voltar lá para o substantivo e adjetivo. De coração, eu tenho um de, que é uma preposição, mais coração, que é um substantivo. Os dois juntos formam a locução adjetiva, que é uma qualidade do problema. Quem tem problema de coração é cardíaco. Então, a tia que estava viajando era cardíaca.
e o telegrama ia chegando lá, que a mulher lesse o telegrama, ela ia morrer, ia ter um piripaque. Sei que todos que redigiram o telegrama, quando chegou lá na a versão final, eles suavizaram, disseram, tia, pode viajar tranquila, sua irmã está ótima. Porque a tia também não ia resolver e o telegrama poderia matar a outra irmã que estava viajando. Então, eles resolveram suavizar. Isso é eufemismo, certo? Pronto, minha gente. Então, agora, a partir de agora, vocês vão ficar com essas figuras de linguagens em letras de músicas, porque aí são exemplos. Nós não vamos fazer exercício. Quem vai cobrar o exercício vai ser o professor do grupo do WhatsApp, que eles vão indicar a atividade na página 78 e 79 para vocês fazerem, e vocês vão dar o retorno a eles. Ao final do meu vídeo lá, vocês vão ter o meu número de telefone, para que, se vocês quiserem o livro em PDF, O Grande Desafio de Pedro Bandeira, para que no final desse intensivão de língua portuguesa, nós possamos fazer uma roda de conversa online, para a gente apresentar esse livro, seria interessantíssimo, viu? Se liga aí nos exemplos das figuras de linguagem em letras de músicas. Como vocês estão vendo na tela de vocês, figuras de linguagem em letras de músicas. E aí eu escolhi esse tema, trabalhar as figuras de linguagem em letras de músicas, porque tanto os meus alunos, quanto todos os alunos da rede, se não todos, mas a grande maioria, gostam de músicas, são textos leves, fáceis de ler. Mas o mais importante aqui não é nós sabermos as músicas, porque tem algumas músicas que foram listadas aqui, que nem todos os alunos conhecem. O mais importante é nós podermos identificar essas figuras de linguagem que nós estudamos hoje em cada um dos textos que vão ser citados, principalmente pela sua predominância em cada texto, né? Porque há músicas que traz mais do que uma figura de linguagem. Eu preciso identificar a que predomina. Certo? Então, vamos iniciar com a primeira música. Tá aqui, a nossa primeira música. Diz assim: por você, eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos do metrô. Eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria como é a vida como ela é. Viajaria a prazo para o inferno. Eu tomaria banho gelado no inverno, bonito. Por você, eu deixaria de beber. Por você, eu ficaria rico no mês. Eu dormiria de meia para virar burguês. Eu mudaria até o meu nome. Eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia a mesma mulher. E aí, quando nós começamos a fazer a leitura do texto, a gente já percebe aqui que a pessoa é muito apaixonada. O eu lírico aí está mostrando o seu amor, que assim é demasiado. Mas será que alguém ama tanto assim? Esse exagero que é citado na letra dessa música foi proposital. E a gente tem um nome para dar. Que figura de linguagem representa esse exagero? É a hipérbole. Lembra quando eu disse a hipérbole vai ser uma figura de linguagem muito comum naquela escola literária lá que vocês vão estudar em literatura no ensino médio. A escola literária é o barroco, a arte do exagero. Vai ter, além da hipérbole, é muito comum também vocês encontrarem a antítese, que é quando você aproxima termos opostos. No barroco é muito comum isso. Mas nessa música aqui, a predominância é da hipérbole. Certo? Vamos ver a próxima música. Essa a garotada já conhece, é do Galã, né? Vitor Clay, aquele cantor do cabelão. As meninas piram, muitas delas. Mas a música diz assim: ô sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui.
Ô sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Ô, tranquilo. E aí, nós percebemos logo no segundo verso a nossa figura de linguagem que predomina aí. Primeiro, vê se não me esquece. Quem é que vai esquecer? O sol. Eu não sei, não me lembro de ter estudado em algum lugar que o sol tinha uma memória externa ou interna, um HD. Sol não tem, não tem vida, é um ser sem vida, é um objeto sem vida. E o autor, propositalmente, gente, é bom que se saiba disso, há as figuras de linguagem usadas propositalmente, quando o autor tem domínio da linguagem e usa porque ele quer, para dar expressividade àquele texto. E aí, quando ele diz assim, o sol vê se não me esquece, ele deu uma qualidade de um ser que não tem vida a um ser, aliás, deu uma qualidade de um ser que tem vida a um ser que não tem vida. Quando você faz isso, que figura de linguagem que você está usando? Você está usando a prosopopeia ou a personificação, que foi a nossa primeira figura de linguagem lá do vídeo, no início da aula de hoje. Então, quando ele usou o sol, vê se não me esquece, é a prosopopeia e a personificação, certo? Vamos lá para o próximo. Música conhecidíssima também, um pouco mais antiga, mas muito bem conhecida, e os jovens gostam demais, do grupo Legião Urbana. O nome dessa música é Pais e Filhos, e diz assim, estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Os versos estão bem claros, a gente percebe que o autor, quando ele diz assim, ela se jogou da janela do quinto andar, o que poderia acontecer com uma pessoa que se jogou do quinto andar, do sexto andar de um edifício? A tendência é que ela venha a óbito, venha a morrer. Mas na linguagem ficou até interessante, ficou poético. Se jogou da janela de um quinto andar. Nada é fácil entender. Ele quis simplesmente suavizar, e isso foi de propósito. Quando você usa a linguagem para suavizar uma situação, você está fazendo uso do eufemismo. Eufemismo é aquela figura de linguagem que você usa para suavizar uma situação. Por exemplo, eu até citei um exemplo de morrer. A pessoa morreu. A pessoa foi para a cidade dos pés juntos. Chega até a ser cômico, mas é uma expressão muito utilizada. Ou então, roubou. Ah, fulano está um ladrão. Se você diz isso, você é processado. Mas se você usa uma expressão suavizante, olha, fulano de tal se apropriou indevidamente dos bens dos outros. Olhe, se apropriar indevidamente dos bens dos outros é a mesma coisa de você estar roubando. Só que soa tão leve, tão macio, né? Essa figura de linguagem é o eufemismo, quando você suaviza, certo? Vamos lá. Deixa eu mudar só a minha câmera aqui de lugar que está em cima da letra. Pronto. Nós já vimos essa figura aqui nas letras de música e é bem perceptível, novamente, essa figura ela é escancarada, você percebe logo. Quando eu digo assim, por você eu bebo um mar de canudinho e atravesso o Polo Norte de shortinho, entre o descalço no vulcão, em erupção, eu faço de tudo para ganhar seu coração. E essa pessoa faz de tudo mesmo, realmente, porque beber um mar de canudinho, tomara que não seja o Mar Morto, que é o mar mais salgado do mundo. Atravesse o Polo Norte de shortinho. Polo Norte é aquele lugar bem gelado, né? Nenhuma calça vai usar. Entre o descalço no vulcão em erupção, o vulcão pegando fogo. Então, ela é corajosa, essa pessoa. Mas que figura de linguagem mostra essa coragem toda, esse exagero todo? É a hipérbole. Hipérbole é a figura de linguagem usada para os exageros, que é muito comum, como eu já disse, lá no Barroco, a arte do exagero, que vocês vão ver lá no ensino médio. Certo? Vamos lá. Tem essa outra música dos Racionais MCs,
Nego Drama, que diz assim: nego drama entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo, a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não ver nada, a não ser uma estrela longe, meio ofuscada. E aí a gente vai lá no início e já conhece a nossa figura de linguagem, quando ele tentou aproximar dois termos totalmente opostos, sucesso e lama. Que figura é essa que você tenta aproximar textos opostos? É a antítese, isso mesmo. A antítese, juntamente com a hipérbole, elas são as figuras mais comuns usadas lá no nosso barroco, certo? Então, antítese aqui no Negro Drama, e tem essa música que eu, assim, quando eu escutava, eu digo, meu Deus do céu, que música. Mas tem objetivo, né? Lá em casa tinha um pinto, lá em casa tinha um pinto, e o pintinho pio. Quando o autor fez, que fez o maior sucesso, eu digo, Jesus, como as músicas estão. Mas já serviu para mim, olha, para o trabalho de hoje. E aí, o autor, ele usou uma figura de linguagem, também muito conhecido, um nome difícil de falar, difícil de escrever, parece até uma centopeia, mas não é centopeia, é onomatopeia, que é quando você procura escrever, representar com letras o som emitido por um animal, por um inseto, qualquer, embora que inseto também é animal. Esses sons emitidos por insetos, por um toque na parede, um relógio, certo? O latido do cachorro, que a gente está escutando agora, certo? Então, esses sons que você tenta representar com letras, escrevendo, você vai chamar de onomatopeia. Estamos já terminando, certo? Tem outra música aqui da banda Calypso, e aí, novamente, lembra lá do Sol? Sol, vê se não me esquece. Lá era uma prosopopeia, uma personificação, que é a mesma coisa. E o mesmo ocorre aqui. A lua me traiu. O que é que eu percebo? É comum as pessoas traírem umas às outras. Agora, a lua trair, eu nunca vi, certo? Então, é preciso a gente começar a anotar isso nas letras das músicas, identificar que figura de linguagem está presente. Nesse caso, está bem claro, a lua me traiu, acreditei que era para valer, a lua me traiu. Lua não trai. Isso é qualidade de um ser vivo que foi dada a um ser que não tem vida, que é a lua. Logo, eu tenho uma prosopopeia ou personificação. Aqui, nesse outro caso, no Senado, sujeira para todo lado. Lembre essa música, o nome dessa música é Que País é Esse? Que País é Esse? Por quê? No Senado sujeira para todo lado. Se você tiver uma oportunidade de chegar ao Senado Federal, lá no prédio, vocês vão ver que é tudo muito limpo. Então, não é sujeira de lixo, não. Mas a sujeira aqui, ela foi trocada por atos ilícitos, né? Atos ilícitos. E esses atos ilícitos são as falcatruas, os desvios que os senadores cometem para barganhar alguma coisa em prol dele. Então, quando ele fez essa troca de uma coisa por outra, recebeu o nome de metonímia. A figura de linguagem aqui é a metonímia, certo? E, por último, a nossa última figura de linguagem, que não é menos importante, né? É a última, mas não é a menos importante. Aí diz assim, do copo de cerveja com delicadeza ofereceu para aquela moça sentar na sua mesa. E aí eu já destaquei a figura de linguagem, que é a mesma figura de linguagem, só que em duas situações diferentes. Do copo de cerveja. Eu nunca vi um copo de cerveja. Se vocês já viram, me apresente. Mas eu já vi um copo de vidro. Esse aqui é de vidro, eu estava bebendo água. Então, um copo com água e não um copo de água. Mesma coisa ocorre no copo de cerveja, que é um copo com cerveja. E aí eu fiz o quê? Eu troquei o conteúdo pelo contido, né? E também lá sentar na sua mesa. Não é que eu vou sentar em cima da mesa, eu vou sentar perto,
certo? Então, eu estou fazendo essas trocas. Quando eu faço essa troca, eu estou usando uma figura de linguagem chamada metonímia. Pronto, pessoal. Finalizamos a nossa primeira aula. Espero que tenha conseguido o objetivo de vocês, que é sanar as dúvidas nesse conteúdo. Meu número está aí na tela, 996038866, professor Abraão. As atividades que vocês vão fazer, que já está no grupo de vocês do WhatsApp da escola, está na página 78 e 79 do livro de português, Tecendo Linguagens. O livro que eu dei a dica para vocês lerem lá no início foi esse aqui, 79 páginas, certo? O Grande Desafio, de Pedro Bandeira. Lembrem-se que, ao sair de casa, se forem sair, que o interessante é que não saiam, mas se forem sair, usem máscaras, álcool em gel, respeite o distanciamento social, porque o vírus ainda não está controlado, certo? Fiquem todos com Deus, fiquem em paz e fiquem em casa. Estaremos juntos na próxima aula, amanhã, se Deus quiser. Obrigado a todos e a todas e participem, porque o nosso objetivo maior é a conclusão do ensino fundamental e o ingresso lá no ensino médio. Fiquem com Deus.